Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Bruno Santana e essa é a devocional de domingo da nossa Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos. Como você pode ver, hoje nós não estamos numa live, hoje a nossa programação é gravada, mas eu incentivo você a participar no chat, dando boa noite aos irmãos, também colocando seus motivos de oração, que você possa fazer desse momento também um momento de comunhão com os irmãos. Hoje o nosso devocional tem como título Dois Caminhos. E nós vamos ter, lógico, tempo para orar, um tempo para cantar louvores ao Senhor, mas precisamos meditar a respeito desse tema. E para isso, para começar, eu gostaria de ler com os irmãos a primeira epístola de João, no capítulo 1, versos 5 até o verso 10. Primeira epístola de João, capítulo 1, versos 5 a 10. A palavra do Senhor nos fala: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nesse texto nós enxergamos claramente dois caminhos, nós enxergamos claramente dois povos diferentes e nós enxergamos um meio de se estar no povo certo, no lugar certo, que é por meio de Cristo Jesus. E ele apresenta a nós um caminho de misericórdia através do arrependimento e através da confissão de pecados. Então, nesse primeiro momento, desde já, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, colocar diante da presença do Senhor os seus pecados, as suas limitações, aquilo que te impede de caminhar em santidade. Coloque diante da presença do Senhor, nós iremos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pela tua palavra, porque ela é boa, fiel e verdadeira e nós podemos confiar nela. Queremos colocar diante da tua presença mais uma vez, Senhor, a nossa limitação, o nosso pecado, e arrependido, Senhor, nós queremos clamar por teu perdão. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo sacrifício de Cristo na cruz, e obrigado porque em Cristo nós conseguimos remissão de pecados, redenção em Cristo, nova aproximação contigo. Por isso, Senhor, olha para nós e não só perdoa os nossos pecados, mas nos ensina a viver como te agrada. Esse é o desejo do nosso coração. Conduz essa devocional, conduz cada família, cada irmão que está agora, Senhor, diante do celular ou diante da TV. Conduz cada um deles, Senhor, à compreensão da tua vontade, para que nós possamos assim fazer aquilo que te agrada. Que o teu Espírito Santo haja nos nossos corações. É esse o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nesse momento devocional e agora é o momento de louvar, de engrandecer o nome do Senhor. Portanto, louve ao Senhor. Daqui a pouco nós teremos a palavra do Senhor sendo ministrada e eu quero te convidar a, durante esses momentos, estar em cânticos, mas também em oração pela sua vida, pela nossa vida, pela vida da nossa igreja. Vamos louvar ao Senhor. Luz do mundo viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer
fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. A nossa devocional de hoje, meus irmãos, está baseada no Salmo 1. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, agora no Salmo 1, e nós iremos fazer a leitura bíblica e eu quero que você acompanhe comigo. Salmo, capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos fala: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós estamos diante de uma palavra que é muito conhecida, um salmo muito conhecido. É o primeiro salmo. E é um salmo que aponta para dois caminhos. E sobre esses dois caminhos nós iremos estudar nessa noite. Oremos então. Pai querido, nos conduz através da Tua palavra nessa noite, que ao meditar sobre esse salmo, que nós possamos ser edificados, mas também ser desafiados, Senhor, a procurar o caminho excelente, o caminho de vida. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Certa vez, um mestre de arquearia, ele convidou o seu discípulo e ele pegou uma venda e ele disse: quantas vezes, meu discípulo, você já me viu atirar aqui nesse alvo? E o discípulo disse: milhares de vezes, e o Senhor sempre acerta o alvo, mas nunca vendado. Ele disse: pois dessa vez eu irei fazer vendado. E ele vendou, e atirou, e errou. E o discípulo disse: mas eu achei que você iria me falar a respeito de quantas vezes a gente pratica e que depois consegue fazer, mesmo de olhos vendados. E o mestre disse: não, eu tenho uma lição mais importante para te dar. Quando você precisar de alguma coisa, concentre-se nela. Ninguém consegue atingir um alvo que não consegue ver. Quando nós estamos diante da palavra do Senhor, nós encontramos esse alvo, nós encontramos esse lugar onde nós devemos querer chegar. E existem somente dois caminhos, e somente um desses dois caminhos
conduz exatamente ao alvo, ou aquele lugar que eu e você devemos chegar. O primeiro caminho apontado por esse salmo é o caminho do justo. E esse caminho é um caminho conhecido pelo Senhor. E é um caminho que começa a ser apresentado de uma forma diferente. Ele começa a ser apresentado através de uma negação. Feliz aquele que não. Essa bem-aventurança nos coloca no caminho contrário a tudo aquilo que essa sociedade perversa tem nos ensinado. Nós devemos olhar com atenção para o caminho que devemos percorrer, para que nós não trilhemos o caminho do mal, que tem uma porta larga, mas que conduz ao inferno. Esse é o primeiro versículo do primeiro salmo, e ele nos apresenta o caminho da felicidade com um não categórico. Feliz aquele que não. Em primeiro lugar, ele diz que é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E esse andar demonstra essa preocupação em procurar conselhos com aqueles que não estão trilhando o caminho de Deus, mas aqueles que estão trilhando o caminho do mal. E esses conselhos podem estar em qualquer esquina. Pode estar dentro de casa. Esses conselhos podem estar e estão em muitos meios de comunicação. Infelizmente, esse conselho dos ímpios pode estar dentro da igreja, fantasiado de mundanismo, fantasiado muitas vezes de um ideal libertário, mas que ao invés de fazer Deus seu redentor, exalta o homem como sendo alguém que pode redimir o outro ou que pode redimir a si próprio. Todos os caminhos de morte, todos os caminhos de mal, que não nos encaminham para Deus, muito menos para a salvação, mas apontam caminhos de morte. Caminhar no caminho dos ímpios é perseguir um estilo de vida, um modo de vida pecaminoso que o encaminha somente e exclusivamente para a morte. Feliz também é aquele que não se detém, que não para no caminho dos pecadores. Bem-aventurado é aquele que não vai seguir os passos do maligno, que não vai seguir os passos do homem mau. Antes, tem uma outra conduta. E agora não é mais somente uma forma de pensamento maligno, não é somente uma forma de pensamento mundano, mas agora ele está trilhando o caminho daqueles que caminham para o mal. Nós estamos falando daquele que persegue esse modo de vida como meio, como estrutura de adoração a si mesmo, as coisas que ele adotou como ídolos. Por último, e é uma sequência, primeiro está andando, depois ele para e agora ele senta. E esse sentar, ele representa uma consolidação de uma vida de mal. E a ideia é de que ele senta na assembleia, na habitação dos escarnecedores. Sua vida agora está tão distante de Deus que toda a sua vida, todas as suas palavras, todas as suas ações se tornam em escárnio, e um escárnio contra Deus. E ele escarnece porque ele eleva o valor do pensamento ou da dita sabedoria humana acima da sabedoria de Deus, acima de um relacionamento direto com Deus. Esse que se assenta é aquele que tomou parte, que se tornou pertencente a esse mundo mau. Primeiro ele somente dava ouvidos, andava junto, depois ele começa a parar e se estabelecer e agora ele vive, habita no caminho do mal. E se antes a ação era negativa ou a estrutura era negativa, no sentido de que nós não deveríamos fazer isso, agora o salmista aponta o que é que nós devemos fazer. E ele diz que nós devemos meditar. Feliz, bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Não só medita, mas perceba que a palavra é ter prazer, é desfrutar, é encontrar um relacionamento tão prazeroso nessa relação com a lei de Deus, que isso passa a fazer parte e isso passa a ser o seu motivo de vida. Sabe o que a Torá representa para um judeu? Ela não representa uma série de estruturas, de regras, apesar de terem regras de conduta, mas o que está sendo passado ali é uma regra de relacionamento. São bases de relacionamentos baseados no caráter de Deus. Quando o homem é feliz,
Ele é feliz porque ele faz aquilo que Deus planejou para que ele fizesse, para que ele seja aquilo que Deus planejou que ele seja. E o que Deus planejou para o homem é que o homem seja plenamente feliz. É por isso que o homem deve meditar. É por isso que o homem deve gastar tempo com esse tesouro maravilhoso que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Naquele momento era a Torá, para nós hoje é o Evangelho completo com tudo aquilo que o Senhor nos deu. E há consequências. Havia consequências para aqueles que meditavam na Torá e existem consequências para nós hoje, Igreja do Senhor, que meditamos na palavra do Senhor, que meditamos nos Evangelhos de Cristo, que meditamos nas palavras que foram proferidas por Paulo, escritas na verdade por Paulo, mas que vieram da parte de Deus. E a primeira consequência é que esse homem dá frutos. A primeira consequência é que esse homem pode glorificar a Deus com frutos que permanecem, que vêm no devido tempo. Não adianta nós tentarmos adiantar, tentarmos buscar. É o Senhor quem dá o fruto e é o Senhor que dá o fruto no devido tempo. A segunda grande consequência, a segunda grande benesse é que tudo que um homem faz, isso será bem sucedido. Tudo aquilo que um homem que caminha segundo aquilo que o Senhor projetou para ele, ele será bem sucedido em agradar a Deus, e além de bem sucedido, ele será feliz. Isso está em muita consonância com aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, quando a palavra do Senhor nos fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Do outro lado, o outro caminho é o caminho dos ímpios. O outro caminho apresentado é um caminho que se coloca como um caminho oposto. Não há um meio de equilíbrio, não há ali uma síntese que possa ser feita. Ou você caminha o caminho dos santos e dos justos, ou você caminha o caminho do mal. A ideia de que quem não é árvore é palha. E quem é árvore pode dar fruto, mas aquele que é palha só serve para ser soprado pelo vento. Não há quem possa escapar do juízo de Deus. O homem ímpio, que vive na sua impiedade, é como a palha que o vento dispersa. Meus irmãos, o que dirá o ímpio? O que é que o ímpio vai falar diante da justiça de Deus, diante da santidade, da perfeição de Deus? E é por isso, irmãos, que nós não podemos caminhar o caminho dos ímpios. É por isso que nós devemos afastar os nossos passos, afastar essa busca por preencher os nossos anseios através de uma vida pecaminosa ou de uma vida que se encharca de mal para poder dar significado à sua própria existência. Ao nos deparar com esse texto, com esses dois caminhos, nós entendemos em primeiro lugar que é bom e agradável ao Senhor que o homem caminhe caminhos bons, que o homem caminhe o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho e sabe onde vai dar. Da mesma forma, o Senhor sabe qual é o final do caminho dos ímpios. Ele será primeiro soprado como palha e não permanecerá. Essa é uma declaração direta, uma referência direta à existência do inferno e do castigo eterno. É disso que está sendo tratado. Alguns caminharão um caminho de conhecimento e de busca e de encontro do Senhor. Outros caminharão a sua vida inteira e chegarão no final da sua jornada tranquila, no sentido de não precisar obedecer aquilo ou de não buscar obedecer aquilo que o Senhor tem ensinado. E chegarão ao final da sua jornada, ao final da sua caminhada, e só encontrarão morte, e só encontrarão distância de Deus e de todas as benesses que o Senhor tem para aqueles que o buscam, para aqueles que andam com Ele. No final do caminho dos ímpios, só existe destruição, só existe colapso, só existe morte.
Nós encontramos muito bem essa descrição na narrativa de Gênesis, no capítulo 3, quando os homens caem, quando Adão e Eva sucumbem ao seu desejo e, no final das contas, o seu caminho, que foi cobiçado por status, por desejo de ser algo que o Senhor não tinha programado para eles serem, ele terminou com morte. Adão e Eva, independente do tempo que passaram vivos, se tornaram como palha que o vento espalha. Nós temos valiosas lições que nós devemos colocar em prática a partir desse texto. A primeira delas é que nós devemos dizer não. Nós devemos aprender a dizer não para o nosso próprio desejo, aprender a dizer não para todas as vozes que nos mostram um caminho mau. Nós devemos dizer não para todos aqueles que nos convidam educadamente a se sentar ao seu lado, para poder falar daquilo que não deve, para poder maquinar um estilo de vida pecaminoso que o afasta cada vez mais de um relacionamento com Deus. Esses conselhos são cheios de frases de efeito, como busque a sua felicidade. O que importa é ser feliz. Esquece o que o pastor falou, apenas 5 minutos e vai ser feliz. Isso foi meu irmão que me relatou. Ele disse, olha, os meninos chegavam para mim e diziam assim, vai ser feliz, 5 minutos, esquece o que esse pastor está falando. Outras frases como, você deve pensar mais em você. Ou, você se leva a sério demais. Para quê? Você tem que levar uma vida mais leve. Seja mais equilibrado. São frases, meus irmãos, que amenizam a grande verdade de que eles estão vivendo e se encaminhando para o mal. E estão às portas da morte, porque é esse o fim do caminho dos ímpios. Ao contrário, nós devemos produzir frutos bons, frutos como os de Gálatas, que são o fruto do Espírito, que demonstra para nós o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, 23 e 24. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós somos chamados a viver uma vida que dá frutos, e o fruto do Espírito dentro de nós já manifesta todas essas coisas. É por isso que nós devemos trabalhar com honestidade. É por isso que nós devemos viver uma vida de santidade. É por isso que nós devemos buscar ao Senhor, mesmo que a minha família apresente um caminho mundano, ou seja, somente preocupado com as coisas desse mundo. Nós devemos nos ocupar das coisas de Deus. Quanto ao sentimento de pertencimento, irmãos, o que a palavra nos fala é que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos de um reinado maior, o reino de Deus. E se há um lugar que você deveria desejar pertencer, é a família de Deus. É esse lugar que o Senhor tem reservado para nós no céu como povo de Deus, sacerdócio escolhido para viver e se regozijar com a presença do Senhor. Dessa forma, meu irmão, entenda, não existe caminho do meio. Não existe um meio termo. É por isso que você deve clamar ao Senhor por forças para não trilhar o caminho do mal. Não ouvir as vozes que o chamam para trilhar o caminho do mal, mas ao contrário, meditar na palavra do Senhor dia a dia e se encher desse relacionamento com Deus, ter prazer em Deus. Nós muitas vezes buscamos os prazeres mundanos porque não aprendemos a ter prazer em Deus. E tem prazer em Deus e tem uma vida feliz aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Nós encerramos essa mensagem, irmãos, dizendo que há deleite, há graça naqueles que caminham com o Senhor. E para aqueles que vivem uma vida de rebeldia, somente juízo e justiça. Não caminhe o caminho dos ímpios. Ao contrário, caminhe o caminho dos justos. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua
levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Dos montes correm para o mar teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Nós vamos encerrar a nossa devocional e eu gostaria de, antes de encerrar, orar por você. Todos que estão acompanhando aqui ao vivo, todos os que vão acompanhar futuramente, eu queria orar por cada um de vocês. Alguns dos pedidos que são recorrentes são sobre as nossas famílias e nós vamos orar pelas famílias da Quinta Igreja e todas as famílias que estão participando aqui conosco no momento devocional. Nós vamos orar também pelos profissionais de saúde, orar para que Deus dê sabedoria e possamos encontrar como humanidade, os cientistas, possamos encontrar a cura para essa pandemia. Então, nesse momento, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós nos colocamos humildemente diante da Tua presença e diante dessa palavra, sabendo que existem apenas dois caminhos. Se na semana atrasada nós fomos convidados a sondar o nosso caminho, se na semana passada nós fomos apresentados ou nós fomos lembrados dessa grande nuvem de testemunhas que estão olhando para nós, que hoje, ao ponderar apenas sobre esses dois caminhos, que o Senhor nos movimente, que o Senhor nos traga, Senhor, a compreensão de que precisamos caminhar e trilhar o caminho que o Senhor nos deu para trilhar. O caminho do justo é meditar na palavra do Senhor. O caminho do justo é ter prazer no relacionamento com Deus. E, Senhor, para aqueles que nunca experimentaram o que é ter prazer no relacionamento contigo, para aqueles que nunca experimentaram o que é ter deleite na Tua palavra, nos Teus mandamentos, que o Senhor mesmo possa mostrar como é bom servir, como é bom se relacionar contigo, como é bom, Pai, ouvir a Tua voz nos momentos de dificuldade, como é bom saber que mesmo quando nós não estamos ouvindo a Tua voz por causa das nossas limitações, nós temos plena certeza de que o Senhor está conosco. Por isso, Senhor, nos dá força para dizer não. Nos dá força, Senhor, para consolar aqueles que estão buscando por caminhos tortuosos a felicidade e os mostrar que é somente em Ti, Senhor, que nós temos salvação, somente em Ti que nós temos felicidade verdadeira, somente em Ti nós podemos dar frutos que Te agradem. Nós, em oração nesse momento, colocamos todas as famílias da nossa Quinta Igreja, colocamos, Senhor, todos os problemas que nós temos visto os irmãos enfrentar. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada irmão, de cada família, Senhor.
Nos presenteia com a tua paz, nos presenteia, Senhor, com um caminho correto a seguir, nos presenteia, Senhor, com harmonia dentro dos nossos lares, nos presenteia, Senhor, com a consciência do propósito que nós temos, que é de te agradar em primeiro lugar. Nós colocamos diante da presença do Senhor todos os enfermos, todos os desempregados, todos aqueles, Senhor, que estão passando por momentos de dificuldade, todas as famílias que estão passando pelo luto nesse momento difícil. Pai, nós colocamos diante da presença do Senhor todo o conhecimento humano, para que o Senhor possa nos livrar desse mal que nos acomete. Nos dá sabedoria sobre como retornar, sobre que estratégias nós vamos ter quando nós precisarmos e quando nós tivermos esse privilégio de voltar ao templo, de voltar à casa do Senhor, a casa que é chamada de casa do Senhor. Nos dá disposição, Senhor, para o novo, nos dá paciência para enfrentar as dificuldades que ainda estão por vir. Que nós possamos sempre confiar em Ti, sabendo que o Senhor é o Deus de toda a terra, o Senhor é o soberano de toda a terra e que todas as coisas que estão acontecendo estão debaixo da Tua ordem. É por isso que nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando esse momento devocional. Eu quero conclamar a igreja a continuar orando uns pelos outros, pelas famílias uns dos outros. Nós estamos nesse caminho e lutamos junto com os irmãos, mesmo à distância, através da oração. Por isso eu incentivo, continue orando pelas famílias uns dos outros. Nós somos necessitados das orações, porque nós somos necessitados somente da graça de Deus. Nós estamos com a nossa programação normal durante a semana. Na quinta-feira nós teremos o nosso devocional sobre os atributos de Deus. Se você já perdeu alguns vídeos passados, você pode colocar em dia, porque na quinta-feira nós já estamos partindo para o encerramento aí do nosso estudo. Só está faltando aí mais um atributo, depois nós vamos ter um momento especial para perceber como devemos contemplar a Deus. Então, coloque em dia aí os seus estudos a respeito dos atributos de Deus, para que nós possamos caminhar juntos como igreja. Um grande abraço a todos, uma excelente noite, um excelente tempo de descanso e uma semana abençoada para todos nós. É o que eu desejo e assim nós encerramos esse momento devocional. Deus nos abençoe.